Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Vida e Atitude. Que bom que você está aí para acompanhar a nossa conversa, porque hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial, é a Melina Pokrant. Ela é autora de um livro muito bacana que fala sobre a vida espiritual dos filhos, das crianças e como devemos ensinar os nossos filhos a andar nos caminhos do Senhor. Você que está nos acompanhando, você que tem filhos, então preste atenção no nosso bate-papo aqui que vai ser muito legal. Melina, seja muito bem-vinda ao Vida e Atitude. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Melina, como eu falei, você é autora de um belo livro, né, que fala sobre a educação das crianças na parte espiritual. Você é mãe. Isso, sou mãe de duas meninas, da Manuela, de 10 anos, e da Ana Júlia, de 5 anos. Ai, que graça, com certeza elas estão assistindo aqui a mamãe, falando, né, sobre o livro, sobre esse assunto tão legal e tão importante, porque parece fácil, mas não é, é um desafio educar os filhos nos caminhos do Senhor, não é? E eu queria que você falasse o seguinte, para começar a nossa conversa, qual é o papel dos pais nesse sentido na educação espiritual dos filhos? Eu acredito que é um dos maiores desafios que nós temos como pai e mãe, dentro do conhecimento que nós temos, da nossa fé, né? A gente sempre investe em boas escolas, a gente procura os melhores profissionais de saúde para atender os nossos filhos, a gente se informa sobre a alimentação adequada para eles e muitas vezes na parte da educação espiritual, a oração, a leitura da Bíblia, parece que nós somos menos diligentes. Mas esse é um papel nosso, não é opcional, não é uma sugestão de Deus para nós, é uma ordem. Lá em Deuteronômio ele fala, né? Ensinem os seus filhos com persistência. Fala sobre essas leis, esses decretos, quando estiverem sentados em casa, andando no caminho, ao dormir, ao acordar. Então, várias vezes ao longo da Bíblia, a gente vê o Senhor nos ensinando e nos orientando. Ensine os seus filhos, ordene a sua casa, conte às próximas gerações os feitos do Senhor. É a nossa responsabilidade, sim. Certo, mas por que tem certos pais que ainda não entendem isso e tem pais que não educam os filhos nessa área espiritual? Eu vejo dois aspectos diferentes. Um que é mais triste, infelizmente, que eu vejo que muitos cristãos não têm esse compromisso tão genuíno, parece, com o Senhor. Algumas vezes parece que a igreja é mais uma religião. A gente vai no domingo, faz a nossa obrigação e a vida segue normalmente como qualquer outra. É mais uma tradição familiar. Deixa de ser um compromisso. E a partir do momento que aquilo não é tão real para nós, nós não nos importamos tanto em passar para os nossos filhos. Essa é a parte mais triste. Mas existe um grupo de pais que são comprometidos com o Senhor, que amam a Jesus de todo o coração, mas não sabem como fazer. Ficam pensando, será que eu preciso fazer um curso? Será que eu preciso de um livro especial? Vou pedir ajuda para o pastor? Porque às vezes não tem estratégias para colocar isso em prática. Então eu vejo que tem essas duas linhas, aqueles que não têm interesse e os que têm, mas não conseguem porque não sabem como fazer. Entendi. E como mudar isso então? Como fazer? Exatamente, a gente precisa, eu vejo, ter esse compromisso primeiro na nossa vida. Eu tenho filhos, eu tenho a responsabilidade de ensiná-los. A Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor, né? E se você parar para pensar no ponto de vista natural, uma herança, se você não cuidar daquilo que você recebeu, você vai perder. Não é verdade? Você pode receber um patrimônio gigante, uma empresa pronta, uma casa na praia. Se você não administrar bem esse recurso, você vai perder essa herança. E eu vejo que é uma analogia que nós podemos fazer de que os nossos filhos precisam ser bem administrados. Porque o Senhor, Ele vai nos cobrar um dia o que você fez com a herança que eu te entreguei. O que você fez com os filhos que eu te dei para cuidar. Então eu vejo que nós precisamos primeiro ter noção de que isso é uma responsabilidade séria. Temos que tomar o nosso papel nisso como essa responsabilidade. E em seguida, buscar estratégias realmente para conseguir colocar coisas no dia a dia que possam ensinar os nossos filhos. Certo, e como vale a pena, porque afinal de contas os nossos filhos são a nossa maior herança, são as nossas joias preciosas, não é? E só que quando a gente fala de crianças, dos nossos filhos, pequenos principalmente, muitas vezes eles não querem. E daí, o que a gente faz? Eles não querem saber de igreja, não querem saber de estudar a Bíblia. Não quero orar. Não quero orar, Eu já ouvi isso das minhas filhas, eu não quero orar. Como assim não quer orar, filha? E às vezes a gente fala assim, fala isso, como se fosse cair um raio na cabeça da criança, né? Mas eles têm o direito de não quererem também, né? Porque não tem dias que nós não queremos orar? Pois é. A diferença é que nós somos sinceros, né, e falamos isso para Deus abertamente, ou nós não somos sinceros, tentamos esconder, ou nós temos disciplinados. Eu sei que eu preciso,
né? É uma consciência que nós já temos. Sim. Então eu entendo que a primeira coisa é tentar ensinar para os nossos filhos a necessidade de que eles têm, que isso é bom para eles. Eu estava falando com a minha filha essa semana sobre isso, porque eu percebi que ela tinha dormido na casa da avó no final de semana, mas ela não estava planejado, então ela não levou o livro devocional que ela lê sempre, nem a Bíblia, nem o livro devocional. Então na segunda-feira eu falei, filha, você não levou o devocional, então você vai fazer 2 dias hoje, porque como é por dia, eu acho legal ela manter sempre em dia, senão ela perde o conteúdo. E eu vi que ela não estava nem um pouco interessada em fazer. Mas eu falei, olha, filha, eu quero que você vá, só saia do seu quarto quando você terminar, é importante para você. E chegou ontem para mim, isso na segunda. Ontem, quarta-feira, 2 dias depois, chegou para mim e falou, mames, eu vi um livro assim, assim, assado na internet, posso ler? Eu falei, filha, eu não vou conseguir ler primeiro para saber se é bom ou não. Eu acho que não tem problema, mas eu não posso deixar você ler uma coisa que eu não sei se é boa enquanto você não tiver com o seu devocional em dia. Porque como é que eu vou saber que você vai ter discernimento de saber que algo é bom ou ruim? Você precisa saber. Tá lendo ali, isso não é legal, não vou mais ler. Isso é o Espírito Santo que fala para você. Você tem que estar com o devocional em dia. E daí ela falou, mas mames, eu sei, eu tenho discernimento. Eu falei, sim, eu tenho músculo, mas se eu não fizer exercício, eu não vou conseguir carregar uma caixa pesada. Se você não lê a Bíblia e não faz devocional, você não vai ter o seu discernimento afiado para perceber as coisas. Então, você entende, filha, que é importante para você fazer o devocional. Não é porque eu quero que você faça. E daí ela falou, ok, então eu vou voltar a fazer, deixar manter em dia para eu poder estar preparada para as coisas que eu vou assistir, ver, até o que eu vou viver na escola, né? Muito legal isso que você falou, essa importância de também ajudar os nossos filhos a filtrarem, a selecionar o que ler, porque hoje em dia, se a gente não cuidar, não vai dar certo, né? Com certeza. Muito importante. E a gente não está na escola com eles para ver o que eles estão vendo. É. As crianças vão para a escola com celular hoje em dia. Sim. A minha filha não tem, mas os amiguinhos dela têm. Como que vão falar para ela, vou conferir o que ela está assistindo toda hora? Então ela já chega para mim e fala assim, mames, o fulano falou tal palavrão hoje. E assim, ela já entende que aquilo não é legal. Eu não estou ouvindo os diálogos que ela está tendo. Ela precisa ter esse discernimento. E isso é maravilhoso. Eu já vi várias vezes ela falar para mim que deixou de assistir um programa de televisão ou deixou de ler um livro, que ela gosta muito de ler, porque ela percebeu que tinha cenas inadequadas. Olha E isso só. para mim me enche o coração de alegria, né? Mas eu sei que precisa o quê? De discernimento que vem do Espírito. Tem que estar conectado com a fonte. Se ela bobear, igual a gente. Se a gente desconecta, a gente vai perdendo esse discernimento, né? Bem isso, ter essa consciência. Muito legal. Vamos para um breve intervalo e a gente já volta junto com você para continuar esse bate-papo aqui muito legal com a Melina Pocran. Voltamos com o Vida e Atitude, que bom que você está aí acompanhando. Estamos hoje com a Melina, que está aqui nos falando sobre como educar os filhos na área espiritual. Ela é autora do livro, como que é o nome do seu livro? Ensinando no Caminho. Olha só, Ensinando no Caminho, logo você vai conhecer. E é muito legal a gente falar sobre isso, Melina, porque às vezes nós que somos mães, pais, né, não sabemos até a idade, quando começar a ensinar sobre a Bíblia, a motivar as crianças a fazer um devocional. Como que você vê essa questão?
Eu comecei muito cedo a mostrar a Bíblia. Primeiro que antes minha filha nascer, eu já tinha comprado uma Bíblia infantil para ela. Ah, Era que legal. infantil, mas era uma Bíblia. Aquelas com ilustrações. Com histórias bíblicas. Então, desde sempre foi a nossa leitura, pelo menos, se não todos os dias, pelo menos uma vez a cada 2 dias, porque eu confesso que eu não sou muito boa na leitura todo dia antes de dormir. Mas eu sempre fui muito de apresentar as histórias bíblicas para as crianças. Com 3 anos, a minha filha já aprendeu a decorar. Deus é amor, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Que Para graça. Deus nada é impossível. Então existem versículos muito curtos que a gente pode ensinar para os nossos filhos. Eu sempre falo, se as crianças sabem assistir um vídeo na internet de uma galinha azul, que eu não vou citar o nome, sabem cantar todas as musiquinhas, por que a gente não pode ensinar alguns textos bíblicos que são tão curtos e tão fáceis de aprender? Né? Então eu comecei a ensinar elas a decorarem versículos desde muito novas. Com 3 anos elas já sabiam alguns versículos de cor, o Pai Nosso, os 10 Mandamentos. Isso tudo antes dos 5 anos a Manuela já sabia de cor. Ai, que Porque graça. eu achava muito importante. E, além disso, a gente pode fazer cartazes, escrever, para aquelas que já sabem ler e escrever, ou mesmo fazer desenhos. Eu sempre falo, você pode fazer uma coroa e um coração para falar que Deus é amor. Por Olha que que não? ideia bacana Não é essa verdade? sua. Então escreve num cartaz Uhum. algumas figuras. E a criança que pode representem. identificar pela figura. Você pode até fazer com ela, para ela saber, para ela conseguir lembrar, né, qual era aquela figura, o que significa, colar atrás da porta do quarto, na parede do quarto, no guarda-roupa. Então, isso é uma maneira muito, muito especial, né? Depois, já quando a criança for alfabetizada, você dar uma Bíblia mesmo, o texto na íntegra, para ela é muito legal, com uma versão atualizada, pode ser a transformadora, da linguagem de hoje, que é mais fácil para ela aprender. A gente não pode negar, né, Sim, sim. que a linguagem facilita muito para a criança. E priorizar sempre que possível livros e desenhos e filmes que sejam produzidos, né, por editoras cristãs, produtoras cristãs. Nós já temos opções, muitas opções hoje em dia. Inclusive, foi bom que você falou nisso, eu lembrei aqui que o Pão Diário, o Ministério do Pão Diário, tem vários devocionais para todas as idades, né? E existe um devocional maravilhoso, mais que um até, para crianças, já para crianças pequenas iniciarem os devocionais. E é legal porque traz ali, então, você falou das figuras, fazer aquela associação da história, né? Para já ir introduzindo na Bíblia, porque assim, como que a gente vai chegar, como você falou no começo aqui, já querer entregar uma Bíblia para a criança, né, para ela ir lendo? Não é assim. Então, acho bem interessante essa questão do devocional, que é um caminho, digamos assim, que ele vai guiando a pessoa para ir até a leitura da Bíblia. Exatamente. E como que você tem feito, então, quando as crianças começam lá, falando da tua história, né, da tua experiência com as tuas Sim. 2 filhas? Você tem uma de 3, 5 e não, 10. uma de 5 e uma de 10. Isso. Então, como que você viu essa caminhada delas quando elas começaram na leitura da Bíblia em si? Então, com a Manuela, que é a minha mais velha, eu não comecei muito cedo. Eu comecei cedo a ensinar a Bíblia, mas não a questão do devocional, porque nem eu tinha essa prática ainda tão firme na minha vida, sabe? Com a mais nova, não. Com a mais nova eu já tinha esse entendimento de como esse tempo devocional é importante. Então foi algo que eu comecei muito cedo com ela. Com volta dos 3 anos, eu já tinha começado a fazer com ela um devocional todos os dias, inclusive com o livro do Pão Diário, aquele Tudo para Ele, que tem um texto, tem uma figura e tem um versículo. O que é muito legal desses devocionais próprios para as crianças é que o versículo traz uma aplicação, o texto traz uma aplicação daquele versículo para a vida delas. E na realidade delas, no contexto delas. Isso é o mais importante quando você faz devocional com seus filhos. Os pequenininhos você vai ter que fazer junto, né? Sim. Porque eles não têm ainda nem alfabetização muitas vezes. Mas mesmo para os pré-alfabetizados ou aqueles que estão começando essa vida com Jesus ainda, você precisa dar uma orientada. Então você lê um versículo com ele lá, como que você aplica isso na vida da criança? Ela precisa entender que a Bíblia é viva e que ela é aplicável ao cotidiano. Então quando você... Por exemplo, com a minha mais nova, né? Eu comecei com 3 anos. Então, eu li um versículo ali com ela. Eu já mostrava para ela o que ela podia aplicar na vida dela. Então, com aquela amiguinha específica que eu sabia que era amiga dela. Ah, Isabela está dodói. A Bíblia diz que a gente pode orar pelas pessoas doentes. Vamos orar por ela agora? Então, a gente começa desde cedo. Isso é muito importante. Você mostrar que tem um tempo próprio para isso, que é um tempo valioso, sabe? Então, por exemplo, que eu falei para minha filha, eu brigo com ela quando ela não faz a lição, por que eu não brigo quando ela não faz o devocional? Eu preciso mostrar que as coisas têm um valor similar, que uma coisa natural como a escola não é mais importante do que uma coisa espiritual como o devocional.
Então isso é uma coisa que eu comecei desde cedo. E a minha mais velha, curiosamente, ela também começou o devocional sozinha com o Pão Diário Kids. Ai, que Que é para joia! de 7 a 9 anos, se eu não me engano. E foi muito legal as experiências que ela teve lendo esse livro ao longo do ano. Ela teve várias experiências que ela vinha me contar, que ela viveu na escola similar com o que ela leu no livro. Assim, eu via que era Deus orquestrando a leitura com aquilo que ela ia viver para ela saber aplicar. É Que muito legal. Fantástico isso, muito legal. Você falou algumas coisas aqui que me chamaram a atenção, que é o respeito pela vontade da criança, pela idade dela e também aproveitar o contexto. Quando você falou que pensou na amiguinha, daí você aproveitava aquele contexto para chegar e falar com a filha, né, para entrar no assunto certo lá na Bíblia ou no devocional. Então eu acho isso tão legal, porque é um respeito também por nossas crianças, né? Saber a hora certa, saber o que fazer e o que falar, o que apresentar para ela ler, dependendo da idade. Então, isso é tão legal, sabe? Eu tenho certeza que os pais que estão aí nos ouvindo estão gostando desse assunto, porque a gente tem que aprender mesmo todos os dias, né? Nós que somos mães, pais, nós temos que aprender a cada dia como ensinar sobre esse Deus maravilhoso que é tudo na nossa vida. E como o mundo está precisando disso, a gente tem visto tanta coisa acontecer, então o mundo precisa de Deus, né? Temos que começar com as nossas crianças. E você sabe uma coisa que você comentou que é muito importante, essa questão do respeito, de você entender que Deus fala com os nossos filhos de maneiras diferentes. Sim. E a gente às vezes fica tão naquele quadradinho de sentar, abrir a Bíblia, ler a Bíblia, orar dessa maneira, que a gente às vezes rouba algumas oportunidades, sabe? Que Deus está querendo falar com eles da maneira que eles entendem. Isso é muito importante, muito especial. Eu lembro que uma coisa que me tocou muito foi essa questão de que a Bíblia é tão viva e a gente gosta tanto de falar sobre ela lá em casa e as coisas acontecem, a gente lembra de um versículo, lembra de uma história. E um dia eu estava assistindo a Branca de Neve com a minha filha pequenininha, ela estava com 4 anos. E no final eles colocam a Branca de Neve naquele caixão de vidro, porque eles acham ela tão linda que eles não querem enterrar ela, né? Os anões ficam lá ao redor dela. E naquela cena os anões se juntaram ao redor dela e a minha filha olhou para mim e falou assim, agora eles vão orar para ela ressuscitar, né? Ah, que bonitinha! E eu achei isso tão legal, porque daí foi uma oportunidade de falar para ela sobre alguma coisa que é verdade para nós, de um jeito que mais compreensível para ela impossível, num desenho animado, que ela está vendo uma coisa que ela gosta. Então, a gente tem que aproveitar cada momento para ensinar os nossos filhos. Por isso que o Deuteronômio fala de caminhando, sentado, ao levantar, ao dormir, porque em todos os momentos nós podemos ensinar os nossos filhos, e não só naquele formato quadradinho que a gente às vezes está acostumado. Sim, eu concordo muito. Acho que a gente não pode perder a oportunidade, né, de ensinar as nossas crianças o caminho bom, o caminho que é Jesus. Melina, vamos só para um pequeno intervalo. Você que está aí nos acompanhando, não sai daí, porque você vai conhecer o livro da Melina no próximo bloco, tá bom? Voltamos com o Vida e Atitude. Hoje o nosso bate-papo está muito legal, porque estamos numa conversa aqui de mãe para mãe. Eu sou mãe de 2 filhas maravilhosas, a Melina também é mãe de 2 filhas fantásticas, e nós estamos aqui conversando sobre como educar os filhos na parte espiritual, como ensinar Cristo para as nossas crianças, né? O caminho. E Melina, é tão legal falar com você sobre esse assunto, aprender com você sobre isso, porque você inclusive tem um livro maravilhoso que traz muitas dicas para a gente, né? Conte para nós um pouquinho sobre esse livro. Olha só.
o Ensinando no Caminho, que traz estratégias práticas para ensinar a educação espiritual para os nossos filhos, né? Então a ideia é realmente aquilo que a gente falou no começo, às vezes os pais não sabem por onde começar a ensinar essas coisas para as crianças. Então a ideia é oferecer estratégias bem práticas, que você não precisa ter nenhum curso, não precisa de nenhum recurso especial, apenas a boa vontade realmente para você conseguir aplicar em várias idades, não importa a idade que seu filho está, nunca é tarde demais para começar, né? Certo. E eu gostei muito desse nome, Ensinando no Caminho. Por que você escolheu esse nome? Então, a Bíblia fala em Provérbios, né? Ensina a criança no caminho que deve andar. Quando for grande não se desviará dele. É um versículo muito conhecido, mas o que eu mais acho importante desse versículo é essa parte aqui, o no caminho. Porque nós estamos junto com a criança nesse caminho. Nós não apontamos para onde ela deve ir, nós levamos ela conosco. Então, é ensinando no caminho. Então, existe aquele versículo em Provérbios que diz que ensina a criança no caminho que ela deve andar e quando for grande não se desviará dele. E o mais importante é que é para ensinar no caminho. Nós não apontamos o caminho que a criança deve ir, nós andamos neste caminho junto com ela, porque nós somos o exemplo. Nós nunca conseguiremos ensinar os nossos filhos a amar a Jesus se nós não amarmos primeiro. Então, se nós queremos passar uma paixão genuína, nós temos que ser esse exemplo. Então, para mim é muito importante nós estarmos no caminho com eles. Somos nós que oramos, nós fazemos devocional, nós lemos a Bíblia, então nós ensinamos o nosso filho nesse mesmo caminho. Que legal, e tem tudo a ver com o que você falou, realmente o nome do livro. E a gente precisa ser exemplo, né, para os nossos filhos, com certeza. Não adianta dizer para eles o que fazer e a gente não fazer, né? Exatamente. Olha só que legal. Nossa, achei esse livro fantástico, muito interessante. E, nossa, ele tem muita coisa aqui. Fala para nós o que tem de diferente aqui dentro desse livro. Então, nesse livro a gente separa em alguns capítulos por temas. Então, você vai ter a parte de como ensinar o seu filho a amar a palavra de Deus, a amar a Bíblia, a ler a Bíblia, como você ensinar o seu filho a orar, como você ensinar o seu filho a fazer devocional, o que é o devocional e como ensinar as crianças a incluírem isso na rotina delas. E nós temos também a parte de como ensinar as crianças a amar a igreja, a se envolver no corpo de Cristo. E também tem a parte de nós lembrarmos que nós, como pais e mães, precisamos nos fortalecer no Senhor para essa tarefa, né? Porque realmente nossa fonte de forças é o Senhor, de sabedoria. Então a gente aborda todos esses aspectos dentro desse livro, de maneira bem prática. Nós trazemos, por exemplo, assim, ó, um exemplo, as dicas de como você pode fazer desenhos para ensinar as crianças alguns versículos. Cada final de capítulo tem um espaço para anotações, que você pode anotar aquelas coisas que você quer aplicar na sua casa. Então a ideia é ser realmente bem prática. Ele já é um livro pequeno para você poder carregar para todo lugar, ter facilidade para leitura. O texto realmente é muito tranquilo de ler também. E ele vem como uma resposta ao vejo uma necessidade que as pessoas apresentavam para mim online, muito na internet. Porque você começou com um site, né? Exatamente. Então, eu já tenho o site há mais de 5 anos, Como Maternidade Simples, ele já existe há mais de 5 anos. Mas antes disso ainda tinha um blog pessoal meu nessa área, mas ele se transformou no Maternidade Simples. E no ano passado, na verdade no ano retrasado, eu ganhei esse material da Pão Diário, o devocional para as crianças, e eu comecei a mostrar isso e eu percebi o quanto as pessoas me mandavam mensagens perguntando: mas como que você faz com a tua filha? Como você faz com a sua filha? Então, era uma pergunta muito recorrente: como ensinar os meus filhos a ler a Bíblia, como você fazer devocional? E nesse processo todo aí, o pessoal do Pão Diário, da editora Pão Diário, me convidou para responder uma entrevista para o Dia das Crianças, o ano passado, sobre ensinar as crianças no caminho do Senhor. Quando eu estava respondendo as perguntas, eu falei: Jesus, essas pessoas precisam ter acesso a esse conteúdo, não só nessa entrevista. E daí eu sentei, comecei a escrever, em um mês o livro estava pronto. Porque gente, realmente que coisa maravilhosa, em um mês. Porque era algo que algo tremendo. Deus tinha planejado realmente, né? E daí eu lembro que terminou o livro, eu mandei para o pessoal da própria editora, porque não tinha... Era o mais lógico a se fazer, e perguntei se eles queriam dar uma avaliada. Eles avaliaram, adoraram o livro e a gente acabou fechando, né? E agora o livro sai aí. E o livro agora aí está à disposição com essas estratégias maravilhosas aí pra gente. Ai, que tudo de bom esse livro. Eu já vou dizer o seguinte, eu tenho uma sobrinha pequena, tá? De 2 anos. E eu já vou querer esse daqui pra mim, que você falou que vai me dar de presente, né? Olha só, porque, gente, é um livro maravilhoso, porque eu tenho certeza que os pais, né, dela, meu irmão, que é pai dela, com a Elise, vão amar esse livro aqui. Vai com certeza ajudar eles a verem como poder inserir
essa questão da fé deles no dia a dia das crianças. Com certeza, eles já são cristãos e eles vão amar. Com certeza. Então, assim, eu estou apaixonada por esse livro e estou pensando em mais pessoas aqui que eu já quero dar de presente também. Ai, Melina, que delícia falar com você sobre esse assunto tão bacana. É claro que depois eu vou querer seu autógrafo aqui, né? E para quem então quiser adquirir este livro, quiser conhecer mais sobre essa obra, que é uma publicação de Pão Diário, inclusive como você falou aqui, pode acessar lá as redes sociais, não é? Isso, Publicações Pão Diário, primeiramente, Isso. que a venda vai estar sendo feita por lá, mas pode conhecer mais sobre esse livro e sobre outros conteúdos que nós publicamos pelo site, o maternidadesimples.com.br, ou nas redes sociais, Facebook e Instagram, é Maternidade Simples, o nome do perfil, ou no YouTube, Maternidade Simples BR. Olha só, então você que assistiu esse nosso bate-papo aqui através da Rede Super de televisão ou no nosso canal do YouTube, do Vida e Atitude, você vai poder ter todas essas informações, assista quantas vezes quiser, entre lá nas redes sociais e aprenda realmente como educar o seu filho nos caminhos de Deus, porque vale muito a pena. Olha só, nosso programa está terminando, adorei falar com você, muito obrigada por ter vindo e parabéns por essa obra maravilhosa. Muito obrigada pelo convite, vai ser um prazer voltar mais vezes. Isso mesmo, com certeza. Querido amigo, é sempre bom ter você junto com a gente no Vida e Atitude e esperamos você em nosso próximo encontro. Um beijo para você, fica com Deus.